Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura bíblica e vamos compartilhar com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Isaías 55, do versículo 1 ao 5. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Amém? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos porque estamos na tua presença, porque o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Ó, querido Deus, graças te damos porque mesmo estando dentro de casa, como nós estamos, o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Querido Deus, nós glorificamos o teu nome, porque a cada manhã o Senhor se manifesta em nossas vidas, com o sol brilhando, com o calor, com o frio. O Senhor está presente nos nossos dias. Graças te damos, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, ó Pai. E o nosso pedido, ó Senhor Deus, que continue com a nossa igreja, com as pessoas, que continue, ó Senhor Deus, com os nossos queridos, aonde eles estiverem, ó Senhor. Que a tua mão esteja estendida sobre cada um deles. E nós agradecemos por esse tempo, ó Pai, porque nós estamos mais próximos de ti. Obrigada, Senhor Deus, pela sua presença em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Amém. Nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, para confessar os nossos erros, nossos pecados, ó Pai, na certeza, na convicção de que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos atende e tem nos ouvido, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que temos errado, temos feito, Senhor, coisas que não Te agradam, ó Pai, que são contrárias à Tua vontade. Pedimos o Teu perdão, a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou fazer a leitura do Salmo 145, do versículo 8 a 9 e do 14 ao 21.
Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dá o mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Amém. Justo é, Senhor, em teus altos caminhos, grandiosas tuas obras todas. Justo é, Senhor, em teus altos caminhos, grandiosas tuas obras todas. Perto dos que te invocam, de todos que te adoram em verdade. Perto dos que te invocam, de todos que te adoram em verdade. Graças e paz, igreja, que nesse momento que a gente vai estar ministrando essa canção para vocês, que vocês possam lembrar do sacrifício que foi feito na cruz, que a gente possa declarar que somos livres pelo sacrifício que foi feito. Amém? Amém.
hoje nós vamos conversar sobre a multiplicação dos pães e peixes, conforme propõe o nosso anuário litúrgico. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, os versículos de 13 a 21. Mateus 14, de 13 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das crianças e das mulheres. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontece no Lago de Genezaré, à beira do Lago de Genezaré, ou também mais conhecido como Mar da Galileia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse lugar e o que ele representa, você pode assistir o Encontro com Jesus do dia 31 de julho e ali você vai encontrar mais informações. Jesus tem alguns motivos para pedir aos discípulos que eles entrem no barco e que se retirem para o outro lado, para irem até um lugar mais deserto. Ele tem vários motivos para isso. Alguns deles são: primeiro, Jesus quer evitar um encontro com Herodes, porque Herodes acabou de mandar matar o seu primo João Batista, que é o seu precursor. Então Jesus quer evitar esse encontro com ele. O segundo motivo é que Jesus precisa se retirar um pouco da multidão. A multidão pressiona muito Jesus, né? Tem muita gente sedenta por muitas coisas. Elas querem cura, elas querem ouvir as palavras de Jesus, elas querem milagres, elas querem libertação, e Jesus o tempo todo serve às pessoas. Então, como ser humano, ele também se cansa, ele precisa se retirar um pouco da multidão para descansar, para repor as suas energias. E o terceiro motivo que eu destaco aqui é que Jesus precisava se retirar um pouco para falar com os seus discípulos. De acordo com o Evangelho de Lucas, os discípulos tinham acabado de voltar da grande comissão. Então Jesus aqui também quer conversar com os discípulos, né? Eles acabaram de chegar, ele quer saber como é que foi, como é que eles experimentaram, né? Esse momento de saída missionária. Mas a multidão percebe para onde a embarcação está indo. Não é um grande mar, né? É um lago. Eles percebem para onde a embarcação está indo e eles dão a volta no lago para ir atrás de Jesus. E chega lá, lógico que Jesus não manda ninguém embora, né? Jesus vai atender aquela multidão, vai conversar, vai cuidar daquelas pessoas, vai servir aos próximos, né? E ao cair da tarde, no meio dessa situação, os discípulos chegam em Jesus e falam: Jesus, melhor o senhor despedir o pessoal aí, porque vai anoitecer. Esse pessoal está com fome, né? Passaram o dia inteiro aqui, eles vão sentir fome e não tem como a gente mandar eles à noite embora sem ter onde eles pararem para comer, né? Melhor a gente já despedir logo, que aí eles se viram aí pelo caminho. E Jesus
começa ali um diálogo com os discípulos, que desse diálogo a gente pode aprender algumas lições. Eu quero então destacar essas lições aqui que a gente aprende nesse diálogo entre os discípulos e Jesus. A primeira lição está lá no versículo 17. Os discípulos responderam para Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nós não precisamos ter muito para sermos solidários. Jesus, quando ouve essa resposta dos discípulos, ele diz para ele tinha acabado de dizer, o pessoal não precisa ir embora, deem vocês mesmos de comer. E eles respondem: mas a gente não tem aqui nada além de 5 pães e 2 peixes. Se a gente for esperar ter muito, a gente nunca vai cuidar dos outros, porque a gente sempre vai achar que ainda é pouco. Já reparou que quanto mais a gente trabalha e quanto mais a gente conquista, mais a gente quer trabalhar para conquistar? Mais a gente quer ganhar para poder ter? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E a gente nunca consegue enxergar o quanto aquilo que a gente tem pode servir o outro. Primeiro a gente pensa como é que eu posso me beneficiar, e depois a gente pensa em como o outro pode ser beneficiado. Simplesmente despedir a multidão ali, naquela situação, no entardecer, com fome, né? Não era a estratégia mais justa ou mais solidária do mundo. Os discípulos queriam se eximir da responsabilidade. E Jesus chama os discípulos para observarem aquilo que eles têm e que provavelmente a multidão não tem nem aquilo. Ele chama os discípulos para compartilhar o que eles têm e assim serem de fato solidários, para favorecer a vida daqueles que estão junto com eles, e não apenas alguns. Jesus nos ensina que nós precisamos ser solidários independente da quantidade daquilo que a gente tem. Não é a quantidade que vai nos tornar mais ou menos solidários, mas sim uma atitude de disposição em servir ao próximo. A segunda lição que a gente aprende está no versículo de número 18. Os discípulos disseram, nós não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: tragam esses pães e peixes aqui para mim. Essa forma dos discípulos responderem, não temos nada senão os 5 pães e 2 peixes, parece que eles não perceberam que eles têm muito mais do que a multidão. Ter pão e peixe significa que eles tinham o básico para o sustento da vida. Significa que eles tinham aquilo que é necessário para o sustento da vida. E só que eles viam essa situação como algo muito mais limitado. Eles viam, tipo assim, nós não temos nada senão isso aqui: 5 pãezinhos e 2 peixes. Nós não temos praticamente nada, né? A forma como a gente enxerga as coisas faz também com que a gente se torne mais ou menos solidários. E Jesus pede para que eles tragam esse alimento até as mãos de Jesus. Olha, o nosso pouco pode se tornar muito quando ele é entregue nas mãos de Jesus e é colocado à disposição do reino de Deus, é colocado à disposição da igreja, é colocado à disposição do serviço ao próximo. Se torna muito. Já perceberam como que quando a gente quer acolher mais alguém em casa, o arroz e o feijão sempre rende mais? E a mistura que a gente acha que não ia dar para todo mundo, acaba dando e às vezes até sobra. Por quê? Porque a nossa disposição em acolher foi maior do que aquilo que a gente tinha. A terceira lição que a gente aprende está no versículo de número 19.
Jesus chama os discípulos e manda que a multidão se assente sobre a relva, e ele pede para que sejam divididos em grupos as pessoas. E aí ele chama os discípulos e diz: agora vão lá e distribuam. Jesus podia fazer tudo isso sozinho, poder para tal ele tem, mas ele escolheu trabalhar em equipe com os seus discípulos, aqueles a quem ele chamou de amigos. Ele resolveu trabalhar em equipe por um motivo muito especial. Jesus é o modelo deles e ajuda eles a perceberem que sozinhos eles conseguem ir adiante, conseguem, mas juntos eles conseguem ir muito além. Ele faz com os seus amigos aquilo que ele espera que eles façam com os demais também. Ele abençoa a comida, reparte com os seus amigos, com os seus discípulos, e pede para que esses discípulos façam o mesmo com a multidão que está ali à espera de comida. E nesse ato de solidariedade, nesse ato de partilha, são alimentados 5.000 homens, mais as crianças e as mulheres que não são contadas nessa estatística, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ainda no versículo 19 a gente aprende mais uma lição, e essa é a última que eu quero destacar para vocês. A expressão do versículo 19, quando Jesus abençoa o alimento, diz assim: erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Essa expressão significa que Jesus agradeceu a Deus por aquilo que ele tinha. Mas ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Agradecer a Deus por tão pouco. Olha, não importa o que você tenha na sua casa para você se alimentar hoje, se foi só arroz e feijão ou se foi uma comida muito cara, não importa. Sinceramente, o pouco com Deus é muito, como diz o texto de Provérbios, mas o muito sem Deus não tem valor. Você pode ter pouco, mas se você agradecer a Deus, se você reconhecer que aquilo que você tem é expressão do amor, do cuidado e da graça de Deus com você e com a sua família, você vai agradecer. Agora, você pode ter muito, ou coisas muito caras, uma deliciosa refeição, e simplesmente achar que você só tem porque você foi, fez, aconteceu, né? E por isso você tem do bom e do melhor na sua casa. Quero dizer para você que com esse tipo de atitude, a sua refeição não passa de uma mera comida. O alimento que nós temos na nossa mesa, seja ele de grande ou de pouco valor comercial, ele tem um valor muito além desse que o mercado coloca ou que o restaurante coloca. O alimento que nós temos é a expressão do cuidado de Deus para conosco. Não fomos nós que fizemos a terra produzir. Ela produziu porque Deus deu a graça. Nós temos o alimento na nossa mesa, em primeiro lugar, como expressão da graça de Deus para o nosso sustento. E essa é a última lição que nós aprendemos desse texto. Precisamos agradecer a Deus por toda e qualquer refeição que nós temos no nosso lar. Seja considerada como, nós não temos aqui nada além de 5 pães e 2 peixes, ou quem sabe você tenha uma refeição extremamente maior ou mais valorizada do que essa pelos discípulos. Se você não tem o hábito de orar antes da sua refeição, agradecendo a Deus por aquilo que você tem, passe a fazer isso. Você vai ver que a experiência com a sua alimentação vai ser completamente transformada. Talvez você continue cozinhando os mesmos pratos, talvez continue tendo a mesma quantidade ou a mesma qualidade de comida na sua casa, mas a forma como você vai se relacionar com o seu alimento vai ser completamente outra, porque você precisa reconhecer que aquilo que você tem na sua mesa
é expressão da graça de Deus pela sua vida. Olhe para a sua comida, hoje, amanhã e depois, e lembre-se que Deus te permitiu ter o alimento para o seu sustento na sua mesa. E se você tem, é sinal de que você tem muito mais do que milhões de pessoas no mundo. Agradeça e tenha a disponibilidade de compartilhar com mais alguém que não tenha ou que tenha menos do que você. Não espere ter muito para você compartilhar com o próximo. Faça como Jesus ensinou os discípulos. Tem alguma coisa? Tem 5 pães e 2 peixes? Então deem vocês mesmos de comer a essa multidão faminta. Tem muita gente passando necessidade. E com o pouco que a gente acha que tem na nossa mesa, nós podemos ajudar muitas pessoas que sequer têm meros 5 pães e 2 peixes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que logo mais na nossa refeição pascual, na nossa refeição da ceia do Senhor, nós possamos também ver a graça de Deus sobre as nossas vidas, por termos não só o alimento físico, mas o alimento espiritual para o nosso sustento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Irmãos e irmãs, nós vamos partilhar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é comunitária e é por isso que nós fazemos todos juntos. Mesmo cada um de nós estando na sua casa, todos nós vamos partilhar do pão e do vinho juntos, em um só corpo, tendo Cristo como cabeça, estando em unidade, nós vamos partilhar da ceia do Senhor. E em todos os lugares, quem convida a cada um de nós para fazer parte dessa mesa é o mesmo Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós. Então nós vamos fazer a declaração da instituição da ceia conforme Ele nos orientou. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagramo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Nós vamos fazer a litania de ação de graças para que possamos louvar ao nosso Deus. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Feche seus olhos onde você estiver nesse instante e nós vamos orar consagrando os elementos da ceia do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados somente a Ti, ó nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nós viemos aqui obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realizar o memorial que Ele mesmo nos mandou celebrar, tendo em nossa lembrança sua bendita paixão e a sua morte, mas também, ó Deus, a sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o nosso coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda o Espírito Santo e por tua infinita bondade
consagres os dons de pão e vinho, a fim de que, ao recebê-los, nós sejamos também participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém e amém. Vamos fazer juntos a oração de humilde acesso? Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus fora traído, tendo tomado pão e dado graças, ele o partiu dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus também tomou o cálice dizendo: este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você que está na sua casa, pegue o seu pão, pegue o seu cálice de suco de uva e nós vamos participar da ceia do Senhor nesse instante. Lembre-se de render graças a Deus, porque nós temos o alimento em nossa casa, porque temos o sustento e porque temos também o sustento espiritual, porque o próprio Jesus se entregou por nós na cruz. Comamos e bebamos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que caminha conosco, Deus que nos ama, Deus que nos salva, esteja conosco hoje e sempre.